vai ver agora o próximo assunto, que é um pouco sobre prismas e volumes, relacionado à geometria analítica. Então, só lembrando, geometria é a parte da matemática que estuda as figuras. Quando ela é plana, ela envolve as figuras em duas dimensões. A geometria analítica vai observar a partir das três dimensões as condições de volume dos corpos. Ou seja, a gente vai ver quanto que o corpo ocupa no espaço em três dimensões: altura, largura e comprimento. E a gente vai falar dos 4 prismas clássicos que vão derivar das figuras planas clássicas: o quadrado, o retângulo, o triângulo e a circunferência. Meu Deus! Na ideia das figuras clássicas, a gente vai obter em 3 dimensões um cubo, um paralelepípedo ou bloco quadrangular, o prisma triangular e o cilindro. Então vamos ver um pouco das características de cada um e vamos trabalhar o cálculo do volume desses prismas aí. Começando pela ideia do cubo. O que é um cubo? Ou melhor, o cubo vem do quê? O cubo vai vir de um quadrado. O quadrado é o prisma que é derivado da figura de 4 lados equiláteros. Ou seja, o quadrado tem 4 lados e todos eles são iguais. O miserável é um gênio! Por isso, quando a gente aplica a terceira dimensão na nossa figura, ela vai criar uma nova condição de lados, faces e vértices. Então a gente vai criar novas condições de dimensão. A diferença é que dentro do cubo todas as dimensões são iguais, já que o quadrado é equilátero. Então, quando a gente fala de cubo, não existem laterais, existem arestas e todas elas valem a mesma coisa. Por isso, a gente chama no cubo uma lateral de aresta. Segundo a regra clássica, encontrar o volume basta ser multiplicar as condições de comprimento do corpo, altura do corpo e largura do corpo, quando esse volume é sólido. Então, nessa ideia de comprimento, altura e largura, a gente tem as 3 dimensões. No cubo, comprimento, altura e largura vai ser tudo igual. Então, basta que a gente trabalhe a mesma medida na multiplicação. Tanto é que a fórmula para calcular o volume do cubo é a seguinte: aresta ao cubo, ou A vezes A 3 vezes. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que o nosso cubo, que está desenhado um pouco torto, mas tudo bem, ele vai ter na sua condição de aresta 7 centímetros quando se fala de medição. Se eu quisesse saber o volume total deste cubo, basta a gente aplicar a fórmula. Considerando que a aresta é 7, a gente vai fazer 7 vezes 7 vezes 7. Isso dá 343 centímetros e, no caso da escala de medição, centímetros cúbicos. Então, galera, calcular o volume do cubo é só pegar a única medida que ele tem e multiplicar por ela mesma 3 vezes. Ah, agora eu entendi! O paralelepípedo, que é derivado do nosso retângulo, ele descreve também uma figura de 4 lados. Entretanto, a diferença entre um retângulo e um quadrado está relacionado aos espaços de medição. No retângulo nós temos 2 pares de medidas, 2 alturas e 2 bases. Então, quando a gente aplica a terceira dimensão no prisma, nós vamos obter uma possível nova medida. Logo, o paralelepípedo é a representação máxima do que é o volume, já que ele vai ter uma altura, uma largura e um comprimento possivelmente diferentes. Para a matemática, não faz muita diferença quem é quem não. No final, a gente simplesmente chama as medidas com letras. A, B e C, altura, largura e comprimento, tanto faz a ordem. Isso porque, independente da posição do nosso prisma e figura, as medidas podem mudar de nome, mas elas vão continuar com a mesma medida em relação ao prisma. Então, como o volume simplesmente é multiplicação, no paralelepípedo
ou no bloco quadrangular, se eu quiser calcular o volume dele, eu vou multiplicar as três medidas relativas à nossa figura. Vamos supor que nesse paralelepípedo aqui, nós temos as seguintes medidas: 20, 12 e 5 metros. Como ficaria o nosso cálculo? E eu sei lá? Basta pegar as três medidas de altura, largura e comprimento e multiplicar entre si. E não tem uma ordem específica, já que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o volume desse prisma seria 20 vezes 5 vezes 12, ou 12 vezes 5 vezes 20, ou 20 vezes 12 vezes 5. Tanto faz. No final, nós teremos 1.200 metros cúbicos. Então, galera, quando a gente estiver falando de paralelepípedo, são três medidas diferentes. É só pegar as três e multiplicar. Ah! A próxima figura que a gente vai falar é a figura relacionada ao prisma triangular. Quando a gente fala de triângulo, nós descrevemos uma figura plana de três laterais. Entretanto, quando criamos três dimensões do prisma triangular, nós podemos obter vários prismas de formas específicas. A gente vai trabalhar com o prisma de triangular de base retangular, que é esse desenho do telhado da casinha quando a gente não sabe desenhar. Então, gente, existem três variáveis aqui que é importante que vocês saibam. Aqui ela se descreve. A primeira variável é o H, a altura do triângulo relativa à sua divisão interna. Quem descobriu isso aqui foi um deles, foi o Pitágoras, que criou a necessidade do triângulo para a sua altura. A segunda variável é a base do triângulo. Aqui a gente vai considerar metade da base do triângulo para facilitar o cálculo de vocês. E a lateral do prisma descreve a suposta terceira dimensão, que vai completar o princípio de volume. Porque na regra, para encontrar a condição de volume do prisma triangular, nós vamos pegar a altura, multiplicar pela lateral e multiplicar também pelo metade da base do triângulo. Lembrando, a gente usa metade da base para facilitar o cálculo. Então, gente, vamos usar uma suposição aqui. Digamos que a altura do nosso triângulo seja 6. Que a base, ou melhor, a metade da base do nosso triângulo seja 5. E a lateral do prisma triangular, 8. Tudo em centímetros. Como é que nós calcularíamos o volume desse prisma triangular? Quando consideramos metade da base, o cálculo é o mesmo do paralelepípedo. Basta pegar as três medidas e multiplicar. Nesse caso aqui, nós pegamos na sequência a altura vezes a metade da base vezes a lateral do prisma. Ou ainda, 6 de altura, 5 de base pela metade e 8 de lateral. Depois é só fazer a multiplicação, que vai dar 240 centímetros cúbicos. Então, gente, quando falarmos do triângulo, assim como no paralelepípedo, na fórmula simplificada, nós vamos considerar três variáveis: a altura do triângulo, metade da base do triângulo e a lateral do prisma. Mas quem e qual ordem não há necessidade, já que basta multiplicar as três. Ah! A última figura geométrica que a gente vai falar é a figura relativa à circunferência, que em três dimensões pode criar um cilindro ou uma esfera. A gente vai trabalhar com o cilindro especificamente. Agora, o cilindro possui algumas características que a gente tem que cuidar para não esquecer. Primeiro, o cilindro vai ter, a partir da sua circunferência, o raio, que é o R. O cilindro também vai ter a altura relativa, que vai ser a sua condição de terceira dimensão. A gente chama de H. Agora,
o problema da circunferência, na maioria das vezes, está relacionado à sua superfície. Porque na circunferência entra um indivíduo chamado π, que é a constante da circunferência usada para cálculo de superfícies. Para quem não lembra, o π tem um valor que sempre se repete, mas ele é uma dízima muito grande. Então a gente trabalha com sistema de arredondamento. A gente vai trabalhar com o π como uma constante que vale 3,14. Considerando a figura, o raio sempre vai ser o valor de medida, e isso é importante que a gente saiba, que parte do centro da circunferência até uma das bordas. Em qualquer lugar nessa condição vai existir um raio. A altura do prisma é a medida sobressalente, ou seja, aquela que tem a mais ali. E aí que está a nossa condição do cilindro. A fórmula dele também vai envolver multiplicação, mas ela é um pouquinho diferente. A fórmula do cilindro, ela é padrão da seguinte maneira. O volume do cilindro é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do prisma. Então, galera, para a gente trabalhar o cálculo, não é muito difícil, basta que nós lembramos quais são as variáveis. R, o raio, é o valor do centro à borda. A altura é o valor que sobra no desenho do cilindro. Vamos supor que o nosso raio em questão valha 1 centímetro. E a altura, 10 centímetros. Quando formos calcular o volume deste cilindro, nós devemos substituir as variáveis da fórmula. Então, como ficaria? Eu sei lá. O π, eu já sei quanto vale? 3,14. E isso aqui sempre se repete. O raio está valendo 1, então é 1 ao quadrado. E a altura do prisma, 10. Daqui para frente, na expressão numérica, faz primeiro a potência. Mas para quem não lembra, um número elevado ao quadrado é um número vezes ele mesmo. Então seria 1 vezes 1. Logo, 1 vezes 1, 1. Eu prefiro multiplicar os inteiros, mas daqui para frente é só multiplicar tudo direto. Então, 1 vezes 10, 10. 10 vezes 3,14, 31,4 centímetros cúbicos de volume. Então, galera, a circunferência relativa ao nosso cilindro é o mais chatinho de calcular, vocês têm que cuidar. Porque a fórmula especifica que existe uma variável que na verdade é constante, o π. O resto é substituição. Então, não esqueçam que o valor interno da circunferência é o raio e o valor sobressalente é a altura do prisma. Então, galera, esses são os prismas relativos à geometria. Valeu!